dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês. Nós estamos na nossa 8ª aula do curso de desenho básico, tanto para as disciplinas, tanto para os cursos de engenharia mecânica, quanto engenharia química. E hoje nós temos uma programação. Hoje o objetivo da aula é falar sobre as principais diferenças entre um desenho técnico e um desenho artístico. Depois disso, a gente faz um apanhado geral do que seria um ponto, do que seria uma reta, um segmento. A partir daí, a gente entra no assunto de figuras geométricas planas, e a partir dessas figuras, a gente caracteriza algumas partes dessas figuras. Imediatamente, subimos o nível um pouquinho, transformando as figuras planas em sólidos geométricos, e vamos analisar outras características enquanto sólido, tá certo? Se der tempo, a gente aborda ainda o assunto de pirâmides ou sólidos de revolução. Além disso, em aulas futuras, veremos também truncados. Depois da aula dada, aqui nessa primeira etapa de apresentação, eu passo para o software de desenho para a gente modelar lá, e aí tem um trabalho que é para ser feito, que você vai utilizar formato A4, margeado, conforme figurino, e aí eu faço a solicitação de alguns desenhos para você. Lembrando que essa atividade de hoje, do dia 15, ela deve ser entregue na nossa etapa de presencial, né, de entrega dos materiais, tá certo? Então, o que antecede isso serão 2 aulas, sendo que uma delas é justamente a construção de pirâmides com diversas bases, e também, bom, é isso, é a aula de hoje, com bastante exercício prático, utilizando seus instrumentos de desenho, e depois a continuação disso, mas que com um volume menor de solicitações, para que a gente, no dia 20 e 22, eu possa receber junto com os monitores, tá certo? Sem mais delongas, vamos então para a apresentação que eu criei aqui. Eu fiz um PowerPoint. Eu vou sair então de cena e entra aqui um compartilhamento de tela. Céus. Só mais um momento. A apresentação agora sim está do jeito que eu queria. É isso aí. Bom, vamos lá. Diferenças entre desenho. Bom, aqui nesse slide eu trouxe uma imagem paradisíaca, né? Temos o mar, temos a praia, temos o coqueiro. Aqui do lado direito nós temos até uma rede armada. Eu não tenho bem certeza, mas se você estivesse vendo essa imagem numa moldura de quadro, eu acredito que ela ia te remeter a algum lugar ou alguma lembrança. Bom, pode ser que não, mas uma coisa eu tenho certeza: a interpretação que cada um teria ao ver essas imagens seria diferente um do outro. Por exemplo, no meu caso, quando eu olho uma imagem dessa, eu imagino férias, eu imagino bem-estar, eu imagino qualidade de vida. Isso é o que eu sinto ao ver um lugar como esse. Outra pessoa pode remeter a uma lembrança de saudade de alguém, ou então muito lazer e divertimento numas férias que teve em algum momento, não sei. De repente você pode até ter morado num lugar desse e não tem tanta apreciação assim, porque acaba que se acostuma, enfim. A questão, a principal mensagem é a seguinte: é que cada um vai ter uma interpretação diferente disso aqui, tá certo? Quando eu mostro uma figura diferente da primeira, quando eu mostro uma figura com um teor mais técnico, esse sentimento ele não pode acontecer. Ou seja, aqui, diferentemente do primeiro caso, as pessoas não podem ter múltiplas interpretações do mesmo desenho, tá certo? Aqui sim, serão
vários discursos. Aqui não. Já aqui nesse desenho, nós teríamos o mesmo discurso, tá certo? Quando a pessoa olha isso aqui, quem conhece, a primeira impressão que deve vir à mente dela é de que é um desenho técnico, tem informações de medidas. Né? Para uma pessoa que conhece mais a fundo, sabe que foi aplicado um recurso de corte, sabe que foi aplicado um recurso de tolerância, de sistemas normalizados de cotagem, sabe que esse elemento ele vai, em algum momento, se ajustar com outro elemento em função das palavras que vem acompanhado das cotas, entre outras informações. Aqui deve ter aproximadamente uns 10 ou 15 assuntos diferentes da área de desenho técnico, tá certo? Mas a nossa questão é básica, a gente só precisa, por enquanto, saber a diferença entre um e outro. E quando a gente olha esse desenho aqui embaixo, mais uma vez a gente tem o artístico, né? Eu não sei se você já ouviu falar de um tipo de obras de arte que é o abstrato, né? Enfim, é uma mistura de tintas, é uma mistura de cores. Na verdade, ele não passa uma mensagem, mas passa uma sensação, tá? E aí eu vou dar uma demonstração para vocês aqui, ó, de uma tela, né? E um técnico. Então, quando eu clicar aqui, nós vamos ser direcionados para um link. E aí eu vou trazer isso para você, tá? Só um momento. Aqui. Vou trazer aqui. Acredito que tenha entrado aí no seu espaço de tela. Bom, aqui eu tenho uma tela, tá certo? E aquele desenho que você viu lá no slide, eu vou colocar ele aqui. Ok, está completo aí a minha tela de desenho artístico. Mas de onde saiu exatamente essa figura? Ela saiu da internet, ela saiu, enfim, foi eu que misturei uma quantidade de tons de cor vermelho e coloquei um pouco de branco. Eu vou mostrar para vocês de onde saiu, tá? Lembra desse desenho aqui, ó? Esse desenho é aquele que estava lá no slide. A partir dele, eu vou abrir um outro documento. Olha só, esse documento aqui. Ou seja, esse desenho, ele se refere, esse desenho que é conhecido como 2D, ele é proveniente desta modelagem 3D que você está vendo. Eu vou tirar aqui essas cotas para não ficar tão poluído. Deixa eu ver aqui. Sério, eu vou ter que tirar uma por uma? Acho que não. Aqui. E vou ocultar aqui. Ocultar. Pronto. Acho que ficou melhor. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mostrar que, a partir de um recurso que permite que a gente coloque uma tonalidade de cor diferente dessa que você está vendo aqui, tá? A gente consegue um resultado bem interessante. Ele está abrindo agora um outro software, ele é um pouquinho mais exigente aqui para a nossa placa de vídeo, mas eu vou trazer ele também para cá. Aí ele está concluindo a operação, e aí, mais uma vez, nós temos o nosso eixo, né? E, bom, acho que você se lembra dele, né? Ele está aí meio esfumaçadinho, mas isso é por pouco tempo. Agora, olha só isso. Quando eu atribuo uma coloração num tom de vidro, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que aquela figura que o professor colocou lá no slide se assemelha muito com essa aqui que eu estou vendo agora. Olha só. Pode ver, então, que o que eu trouxe de exemplo para te mostrar como artístico, na verdade, é só um pequenino trecho de algo que, na verdade, é técnico
e que com o auxílio de outro programa, ele permite a gente colocar essas tonalidades de cor que aparenta ser todo psicodélico, né, todo abstrato, assim, mas é só porque eu dei um zoom, e quanto mais eu me aproximo, mais a gente vai perdendo a noção de que isso aqui, na verdade, é um eixo de um elemento técnico, que eu peguei um trecho e atribuí uma tonalidade de vidro, e aí trouxe para cá. Foi, na verdade, só uma brincadeira que eu quis fazer para te mostrar que existe a diferença entre desenho técnico e artístico, onde o artístico a gente lida bastante com as questões do sentimento, né, das emoções, do seu estado de espírito, e temos também o técnico, mas aí eu lancei mão dos meus artifícios da mecânica aqui, né, do desenho, e trouxe para você um pequeno trecho para te convencer de que dá sim para tirar alguma coisa de bonita do técnico, tá certo? Então, continuando, eu tenho aqui um elemento, é um elemento de máquina. Esse camarada aqui é um parafuso, tá certo? Eu gostaria de continuar te explicando o seguinte: se nós pegarmos essa imagem, imprimir, recortar, colocar dentro de um envelope e endereçar isso aqui para a empresa Nokia, lá na Finlândia, lá para uma fábrica da Nokia, ou um técnico, um profissional, a hora que abrisse esse envelope, ele ia ver a figura e ele iria falar em finlandês parafuso. Se ele continuasse essa brincadeira e colocasse a mesma imagem dentro do envelope e endereçasse, postasse isso lá para, deixa eu ver, para Siemens, na Alemanha, um alemão ia abrir um envelope, e a hora que ele olhasse a figura, ele ia falar parafuso, só que ele ia falar em alemão. E assim sucessivamente, se mandasse para Honda no Japão, sabe? Se mandasse para Samsung na Coreia, todos eles iam ter a mesma interpretação daquilo que eles estavam vendo, ok? Então, o que ocorre? No desenho técnico, não pode ter dupla interpretação. E vou mais, um profissional mesmo da área de mecânica, de usinagem ou de manutenção de máquinas, ia perceber o seguinte, que na realidade, esse aqui é um parafuso, cabeça sextavada, com flange, cujo comprimento útil vai até a metade do corpo do parafuso, e é um parafuso de uma dureza bastante alta, porque aqui tem identificado a classe 8.8. Legal? Não é qualquer parafuso, é um parafuso muito especial, muito específico, que tem várias funções. Tá? Até mesmo porque ele tem esse flange aqui que já serve como se fosse uma arruela, tá certo? Então, nós podemos concluir, né, podemos dizer que a principal diferença entre um desenho técnico e um desenho artístico é que o artístico ele trata de sentimento e o técnico trata de normas, né? Nós não temos o uso de uma norma específica em artístico, né? Por isso que ele não é técnico. Por outro lado, eu gostaria de lembrar que se for instituído que alguém tem que fazer uma pintura com aquarela, então está se colocando uma regra, mas isso não quer dizer que seja a norma, né? Existem sim normas para se misturar as tintas e tal. Se você está usando, por exemplo, fazendo uma pintura carvão, né? Não tem norma dizendo, pelo menos que eu saiba, que tipo de carvão tem que ser, porque já existe um específico para aquilo, porque a arte ela é muito livre, tá certo? Bem, agora eu vou voltar lá com o software e vou fazer o desenho das figuras planas, e depois a gente parte para a transformação dela em sólido, tá ok? Depois nós vamos aprender a contar arestas, vértices, faces, e vamos saber identificar a base de um modelo, tá ok? Vou voltar então, saio do modo de apresentação, vou até fechar aqui, e aqui também, esse cara aqui também. Esse não era para fechar, mas depois a gente abre de novo. Esse aqui que era. Vamos descartar o desenho. Bem, vamos então iniciar agora uma nova etapa. Você, quando for executar a sua tarefa, seu exercício, você vai ter que lançar mão da sua régua e da sua lapiseira 05, tá certo?
Aqui eu já voltei com o software. Vamos iniciar, nós vamos começar com as figuras mais simples que existem. Elas são 9, tá? São 9 figuras. A primeira delas, né, vai ser o quadrado, mas antes da gente chegar no quadrado, nós precisamos tratar da figura mais simples que existe em desenho. Eu vou colocar ela bem aqui. Na verdade, eu vou colocar ela bem aqui, aonde se encontra a letra A. Vou aproximar aqui para você. Onde tem aqui, ó, onde A faz contato com 1, eu vou colocar ela nesse quadrante aqui, ó. Tá aí. Virou só esse pontinho, tá certo? Inclusive ele sumiu. Mas quando eu seleciono ele, ele aparece. Note que quando eu tiro a seleção, ele some, tá certo? Ó, quando eu seleciono, ele aparece, é esse pontinho aqui. Eu vou tentar aproximar ele para você. Vocês estão vendo que por mais que eu tente aproximar, ele nunca muda de tamanho? Olha só, ele é sempre o mesmo tamanho e eu estou continuando a aproximar. Eu vou te mostrar isso de uma outra forma, tá? Eu vou te mostrar isso desenhando do ladinho dele uma linha, tá? Eu vou dizer que o tamanho dessa linha é de 1 milímetro, tá? Ó, essa linha, esse pedacinho de linha que eu desenhei aqui, ele tem 1 milímetro. Eu vou deixar o mais próximo possível do ponto. Para mostrar que eu tenho os dois elementos aqui, como eu sei que você não está vendo o ponto, eu vou selecionar os dois. Olha só como ficou. Agora, acho que nem dá para ver ainda, né? Vou selecionar só o ponto mesmo. Tá aí ele de novo, ó. E pronto. Aí, ó. Aqui eu tenho uma linha, né? Um pedacinho de linha de desenho de 1 milímetro. É aquele 1 milímetro lá da tua régua. E aqui embaixo dele eu tenho um ponto. Agora, note que eu vou utilizar o recurso aqui de zoom, tá? Ó, esse aqui é o zoom. Eu vou dar o zoom aqui na minha linha de 1 milímetro, mas perceba que o ponto não se aproxima, ó, inclusive ele não apareceu. Eu vou dar o zoom novamente em cima da linha, e o ponto não apareceu, mas eu sei que ele está aqui, olha só. Tá aí ele. Mas quando eu tiro a seleção, ele some. Professor, explica esse fenômeno. Pessoal, o ponto é um elemento que não tem dimensão. O ponto não tem comprimento, não tem altura e também não tem largura. Ele é adimensional. Algumas literaturas dizem que ele é teórico. O ponto é um elemento teórico. Mas você consegue identificar um ponto, como, por exemplo, um ponto tomado no espaço. Poderia ser uma estrela, né, que está infinitamente distante. Nós temos também uma forma de mostrar o ponto, é utilizando uma linha e outra linha, bem aqui onde elas se cruzam, acabou originando um ponto. Mas por mais que eu aproxime o mouse, por mais que eu aproxime a geometria, a gente nunca consegue ver esse ponto. A gente consegue ver a interseção entre o segmento que está de rosa e o segmento que está de preto. Tá certo? Voltando então, já que nós sabemos que o ponto não tem dimensão, é por isso que ele é tido como a figura mais simples em desenho técnico ou desenho básico, tá? Mas se eu tiver, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, eu tenho infinitos pontos aqui, ó, infinitos pontos, eu vou selecionar todos eles. Na verdade, vai dar para selecionar só um, deixa eu ver, ó, esse aqui é o primeiro e vou te mostrar aqui quem é o último, esse aqui é o último. E esse é o primeiro, ó. Se eu bem aqui, ó, entre um e outro ponto, eu tenho um espaço, mas se eu conseguisse colocar um ponto atrás do outro, aí nós vamos ter um outro elemento que se chama a reta. A reta é o seguinte: é uma entidade que é representada com duas setas nas suas extremidades. Isso é para dizer que a reta não tem começo e não tem fim. A reta, ela é ilimitada, tá certo? Mas, quando eu divido a reta em qualquer ponto e tiro o fato dela ser ilimitada, ela muda de nome, tá? Ela passa a ser semi-reta, porque agora ela tem começo, ela tem um começo, que é esse ponto aqui,
e não tem fim, porque esse vetor está dizendo que ela segue para o infinito. Diferente da situação anterior, que nós tínhamos o vetor por os dois lados. Então, se você imaginar um segmento de reta, uma reta passando na altura dos seus olhos, se você olhar para a direita, você não vê onde ela termina, e se você olhar para a esquerda, você também não vê aonde ela termina, tá? Ela é infinita, mas quando nós temos ela com um ponto de início e um outro que não tem fim, então nós temos agora uma semi-reta. Mas se eu pegar esse trecho e cortar ela, ou seja, se eu pegar uma seção da reta, muda. Agora nós temos um segmento de reta. E eu me refiro só a esse pedaço aqui, ó, que está aqui em cima, que tem um nomezinho agora especial em desenho. Daqui para frente, ele não se chama mais segmento de reta, ele vai ser a nossa aresta. E é a partir das arestas que a gente consegue representar as figuras geométricas planas, tá certo? Então, vou colocar aqui figuras geométricas planas. Vamos fazer as 9 e eu vou estar falando das 9, tá? Comentando e tal. Bom, você já sabe de onde origina o ponto, já sabe da reta, e eu vou fazer uma aqui, vou fazer uma de tamanho qualquer, e quando eu, por assim dizer, replico essa aresta, vou replicar ela mais, deixa eu ver quantas vezes, mais uma vez aqui, ó, vou deixar ela aqui do lado, tenho ela replicada 2 vezes. Agora, antes disso, é melhor eu fazer mais uma, aqui, ó. Vou fazer mais uma aqui e vou dizer que o tamanho delas são iguais, ou seja, essa dimensão da vertical é do mesmo tamanho que essa aqui, ó, da horizontal, tá? O tamanho dela não importa, a questão é que você tenha a certeza de que são do mesmo tamanho, tá certo? Essa igualdade vai ficar fixada aqui. E agora nós vamos unir a extremidade dessa aresta com a extremidade da outra, tá? Vamos unir esse ponto aqui, ó, com esse aqui, unido. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de mais um do mesmo tamanho desse primeiro aqui, ó, mais um desse tamanho, para fechar aqui embaixo e vou também unir as extremidades. Tá unido. Finalmente, vamos... Deixa eu deixar eles iguais aqui, que acabou saindo. E, finalmente, vamos criar mais uma que seria desse exato tamanho, que vai conectado aqui. Bom, uma das premissas para a realização dessa figura plana foi que o uso de todas as arestas fossem do mesmo tamanho, tá certo? O que origina uma primeira figura que nós temos por nome quadrado, ok? Essa daqui é a nossa figurinha quadrado. Deixa eu tirar essa linha aqui, deixar só aqui no meio. O quadrado, antes, logo no início, ele era dotado somente, tudo começou, né, somente com um segmento de reta e que tinha em suas extremidades, daria para nós identificarmos um ponto e outro ponto. Esses pontos, na realidade, eles daqui para frente não vão mais ser caracterizados como ponto, e sim vértice. Tá certo? Então, essa pontinha aqui, ó, agora eu vou precisar da minha linha, essa daqui é o nosso vértice. Aqui tem um e aqui tem outro, aqui também tem um, ó. Esse a gente consegue identificar, esses dois, tá? A propósito, esse vértice aqui, ó, ele também está aqui, porque ele acabou se unindo com um outro de outro segmento. Pode ver que era aqui e aqui, né? Um se uniu com o outro e acabou originando só um. A profissão não quer dizer que tem dois, não? Ora, não. Ele está um contido no outro, porque eu já te disse que ele não tem dimensão. Então, ele consegue se acumular um no outro. Então, na realidade, se eu fosse contar aqui, ó, qual a quantidade, né? Vou colocar aqui, vou abreviar aqui, ó, quantidade de vértices e de arestas temos nas figuras planas
a seguir. Qual a quantidade de vértices de arestas temos nas figuras planas a seguir? Vou colocar essa pergunta aqui, porque nessa aqui do quadrado eu vou fazer com vocês. O quadrado, eu posso dizer que está sendo dotado de 4 arestas e também tem 4 vértices, ok? 4 arestas e 4 vértices. Vou contar com vocês. Ó, eu vou fazer um círculo, eu vou fazer um ticado onde tem aresta, né? Então, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui nós temos a terceira e aqui nós temos a quarta aresta. Então, as linhas que depois você soube que são segmentos e que depois você soube que são arestas, nós temos ela no número de 4, tá? E aqui, bem aqui nesse encontro, aqui, ó, nós temos, aqui nesses círculos, né? Ó, tem mais um aqui, tem mais um aqui, e tem mais um bem aqui. Aqui dentro, nós temos lá um ponto de encontro entre o segmento, a aresta da horizontal e a aresta da vertical. Tá aqui um vértice. Então, foi por isso que eu coloquei que o quadrado tem 4 arestas e 4 vértices. Vamos analisar uma outra figurinha. Essa daqui, ó, mudou o nome. Essa aqui já não se chama quadrado. O nome dessa daqui é retângulo, né? E o retângulo tem quantas arestas e quantos vértices? Acredite, por ironia do destino, ela tem a mesma quantidade de aresta e de vértice. Lembrando que você não pode se confundir em relação ao que seja aresta e em relação ao que seja vértice. Tá certo? Você não pode esquecer, é por isso que eu coloquei 4 e 4. Tem outras figuras geométricas que coincidem a quantidade de aresta e a quantidade de vértice, tá certo? Por exemplo, né, eu acho que você já deve estar lembrando aí, seria legal se essa aula fosse aqui ao vivo. Deixa eu ver, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Tem uma que é muito conhecida de vocês e é o triângulo. Mas eu vou deixar o triângulo no stand-by aqui do ladinho e vou falar das outras que ainda coincidem em quantidade de aresta e de vértice. Tem uma figurinha que se chama losango, que é essa aqui. Losango também tem a mesma quantidade de aresta e de vértice, tá certo? Tem uma outra figurinha que se chama paralelogramo. Tá aqui ela, paralelogramo, tá? Essa daqui, vou colocar o nome aqui em cima. Losango, acho que você deve ter lembrado. Essa daqui, se não lembrou, o nome dela é paralelogramo, tá? E nós temos uma última figura que também tem 4 arestas e 4 vértices, tá? Que é a figurinha trapézio. Tá aí, ó. Vou colocar aqui o nome trapézio. Existem outros modelos de desenho de trapézio. Eu vou ficar nesse aqui por enquanto, tá? Tá aí, trapézio, eu tentei fazer ele regular. Bom, note que mais uma figurinha que tem 4 arestas e 4 vértices. Não se esqueça que esse camarada aqui, que é a aresta, e esse vértice aqui, ó, o ponto de encontro entre os segmentos, né, tá aqui, ó, são no número de 4. 4 vértices. Agora sim dá para me falar do triângulo, porque ele vai ter um número reduzido, né? Ele vai ter um número reduzido de aresta e de vértice. Mudou. Não é 4 e 4. Se você for ver bem, na verdade ele tem 3 arestas e tem 3 vértices. Deixa eu voltar aqui. 3 arestas e 3 vértices. Vou apontar aqui para desencargo de consciência. Então, aresta sai daqui, aqui, e essa daqui também, aqui, ó. E vértice sai daqui, ó. Opa, um daqui, e sai um de lá, ó, até vir aqui, ó. Vou deixar ele, vai ficar cruzado. Pronto, tá aqui, esse aqui é do vértice. Deixa eu tirar esse aqui que ficou, foi confuso, você já entendeu.
O que mais que nós temos de figuras? Deixa eu ver. Nós temos uma figura, não sei se vão se lembrar aí, quando o Brasil foi campeão 5 vezes, aí nós dizemos que é penta. Se é penta, então são 5 lados. 5 lados, eu lhes apresento, então, pentágono. Não sei se lembraram. Pentágono. Quantas arestas? Mudou, né? Antes era 4, depois passou para 3, e agora aumentou um pouquinho. O pentágono tem 5 arestas e tem 5 vértices. Legal. Para finalizar, 5 é penta e 6 é o quê? 6 é hexa, ou hexágono, tá certo? Uns chamam de hexágono, outros chamam hexágono. Tanto faz, tá? É facultativo. Vou colocar aqui, então, o nome dele. Hexágono, tá? Quantidade de aresta e de vértice. Bom, aqui aumentou 1, né? Ele tem 6 lados, né? Então, 6 arestas. E, coincidentemente, também tem 6 vértices. Tá ok? Olha só, vou contar aqui. Deixa eu ver se dá aqui. Eu vou até fazer com uma outra cor. Fazer vermelho. Vermelho não. Laranja, numa tonalidade mais escura aqui, ó. Uma aresta. 2, 3, 4, 5 e 6. Por isso que eu coloquei 6 arestas. E o vértice é esse carinha aqui. Vértice. Pronto. Vou colocar com isso aqui que ainda fica mais charmoso ainda. Esse é o vértice. Pronto. Ok, podemos seguir. Bom, eu tenho que apresentar para vocês 9 figuras, tá? Então, o quadrado foi a primeira, o retângulo a segunda, ó, quadrado, retângulo, 2, aí 3, cadê? 3 não, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha aí, já foram 8, só falta uma figura plana. Ela é um pouquinho complexa, mas não podemos deixar de falar nela, que é a circunferência, tá? É o círculo. Se for círculo, é figura plana. Se for circunferência, é só o perímetro dela, tá certo? Mas a figura plana circunferência, ela tem, para nossa surpresa, né, somente uma aresta, porque você não sabe aonde começa a geometria, né? O primeiro ponto você não sabe de onde ele partiu, tá? Então, para o momento, a circunferência vai ter só uma aresta, o que finaliza as nossas figuras planas no número de 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são essas que estão na cor vermelha, tá certo? Eu vou pedir que nos exercícios você faça sólidos geométricos a partir dessas figuras e eu vou te ensinar agora, tá bom? Então, tudo que você for fazer de exercício vai partir dessas imagens que você está vendo nessa etapa da apresentação, tá bom? Então, eu vou, para não sair dessa página, eu vou começar a desenhar aqui nessa área de fora, o que não vai atrapalhar em nada. Eu vou fazer uma moldura aqui para organizar as nossas ideias. Aí a gente vai trabalhar aqui. Muito bem. Eu vou pegar essa primeira figura que nós desenhamos e vou trazer ela para a nossa área, que é a partir daqui que vai surgir o nosso modelo 3D, o nosso sólido geométrico, tá? Aqui, ó, já é uma outra categoria, por isso que eu vou colocar isso aqui, ó. Construindo os sólidos. Joia. Aqui, sem seta, ok, tira a seta. É isso aqui que você vai ter que fazer, hein? É essa aqui a atividade que você vai replicar numa folha de papel já já. Bom, eu só vou dar uma diminuída aqui
nesse modelo, para ele não ocupar tanto espaço. Eu acho que desse tamanho aqui tá bom, tá? Não importa o tamanho que você está fazendo. O que importa é que você vai posicionar sua régua, você posiciona sua régua alinhado, passando por um dos vértices, e aí você vai criar uma linha. Você vai criar uma linha para a diagonal, tá? Deixa eu fazer um setup aqui. Partindo do princípio que você já concluiu o traçado da figura plana em questão, vou até colocar com espessura maior. Agora, bom, primeira etapa são as linhas de azul, tá certo? Você desenha a figura plana e agora sim você vai fazer as linhas que vão para a diagonal. Eu não sei qual é essa diagonal que você vai utilizar. Ó, pode ser essa. Todos esses pontos que eu estou parando aí são diagonais. Mas se eu fizer nessa diagonal aqui, já vou ter complicação. Então, o ideal é ser uma diagonal que tem um ângulo aproximadamente de uns 45 graus, tá? Se for de 30 graus, como é o caso que eu estou aqui, beleza. Se for 45, beleza. A partir disso, vai ficando um pouco estranho o desenho. E o comprimento, professor? Qual é o comprimento que eu devo puxar? O comprimento vai variar de acordo com o seu espaço do papel. Se você fizer um comprimento como esse aqui, por exemplo, não tem problema. A questão é que todas as outras linhas que você for fazer tem que ser do mesmo tamanho dela. E aí você alinha a sua régua de forma que as faces que vai servir para você desenhar, elas estejam paralelas, tá? Então, olha só. Quando você terminar a primeira, ela vai ditar como é que vai ser a próxima. Por quê? Porque quando você desenhar, você tem que ter a garantia de que elas são paralelas entre si, tá? E aí você vai puxar mais uma diagonal para cá e vai fazer a de baixo. Ah, professor, que legal, estou entendendo. Desde que eu tenha disciplina, eu consigo fazer, com o auxílio da minha régua, as arestas adequadamente. E se você fizer torto? Se você fizer torto, você vai ficar dizendo no grupo, ah, professor, o meu desenho, eu não sei se ele saiu certo, e vai pedir que eu avalie. Aí você fez a primeira correta, a segunda correta, e a terceira você acabou trazendo ela de uma forma que não é paralela em relação às duas primeiras, tá certo? Então, você vai ter que apagar, que vai gerar rasura, porque quando você faz esses segmentos aqui, ó, todos iguais e para a mesma direção, para o mesmo ângulo de inclinação, você não vai ter problema nenhum em fazer a ligação desse vértice aqui com esse outro vértice aqui. A propósito, se eu pegar esse segmento, ele tem que ser do exato tamanho desses outros. Vamos tirar a prova. Vou pegar esse segmento aqui, ó, e vou trazer ele para cá. Olha só como casou certinho ali, ó. Ok? Uma vez dito isso, se esse segmento, se essa aresta serviu lá atrás, quer dizer, então, que essa outra aresta aqui também vai servir para vertical. Olha, que interessante. O sólido, ele meio que se ajuda a ser confeccionado. É isso mesmo. Agora, voltando ao assunto de arestas e de vértices, quantas arestas nós temos aqui nesse modelo? Bem, vamos contar. Aqui nós temos... só aqui, na figura plana, nós já temos 4, né? Então, eu estou passando esse ticado aqui, que é como se fosse a contagem. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, depois eu desenhei mais uma, mais 2 e mais 3. Tá? Deu 8, né? Não, 7, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu tenho essa daqui do finalzinho, que é vertical, e tem essa daqui lá atrás, que é horizontal. Totalizando 9 arestas, mas 9 arestas não é a quantidade que reflete, né? Eu vou até anotar aqui isso aqui, por enquanto. Ó, vejo 9 arestas. A gente consegue ver 9 arestas e quantos vértices a gente consegue ver? Vamos já contar. Aqui tem 1, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vejo 9 arestas e vou colocar aqui, vejo 7 vértices. Só que tem alguma coisa me incomodando. Eu acho que é por isso que o professor pediu para a gente analisar aquela norma 84, 84, 82,
204, uma coisa, deixa eu ver, me esqueci. Mais 8403. A norma 8403, ela traz os tipos de linha, né? Inclusive, é sabido que aquelas linhas, elas são construídas no computador com muita facilidade, mas já que divide opinião em relação a isso, a ter o recurso e não poder utilizar, é por isso que a gente está num curso de desenho básico, né? E não num curso de modelagem tridimensional ou um curso de desenho técnico-mecânico. Dito isso, eu tenho que alguns desses segmentos, eles deveriam aparecer no desenho, como esse aqui que desce na horizontal, né? E tem também um outro que desce lá na... O primeiro desce na vertical e o segundo que desce na horizontal. E teríamos também um outro segmento que faria ligação lá atrás. Mas essas três arestas aqui, a gente não consegue ver elas. Então, elas têm que estar representadas de uma forma diferente. Por quê? Porque as faces, elas estão cobrindo ó. Essa face está tampando um pedaço daquele segmento que está lá atrás, daquela aresta, tampando por completo essa daqui da diagonal e tampando parcialmente essa daqui da horizontal, tá? Já que nós temos esse artifício para poder utilizar, e eles fizeram uma norma para isso, e a linha que você tem que usar é essa aqui, que se chama linha tracejada. Linha tracejada. Tá aqui, ó. Vou trazer para cá. Nós temos três arestas tracejadas, ou seja, são três arestas não visíveis. Arestas para contornos não visível. Aresta para contornos que não são visíveis. Pronto. Ok? E nós temos três desse tipo de aresta. Quer dizer, então, que o meu sólido, o meu sólido quadrangular, quer dizer que ele não tem 9 arestas no total? Não, porque na realidade você tem que considerar mais um aqui, você tem que considerar mais... Opa, acabei pegando errado aqui. De novo, vou fazer na munheca. Mais um aqui e mais um aqui. Na realidade, então, ao invés de 9 arestas, você tem 12. E você tem que tomar cuidado com isso. Se aumentou o número de arestas, tenha certeza que aumentou também o número de vértices. Se você for contar, olha só, você já tinha 7, tem um ali, ó, que acabou se formando. Então, o número correto é 8. Não tenho mais nada para falar sobre esse modelo, né? Você já viu que tem 12 arestas, né? Vou até tirar isso aqui. 12 arestas, vou colocar aqui 8 vértices. Vou colocar tudo maiúsculo, como está. E vou dar um espacinho aqui. Vai ficar tudo igual. E esse aqui sai. 8 arestas, 12 arestas, 8 vértices. Quando a gente fala de sólido, algumas coisas vêm à tona que o diferencia da figura plana, porque a figura plana, como eu já te falei, ela está aqui, né? Foi a partir daqui... Foi a partir dessa figura plana aqui que saiu o modelo, você criou as arestas para a diagonal. Só que aí, antes, nós tínhamos só uma figura plana, e o somatório dessas outras figuras acabou formando faces, né? Deixa eu te mostrar aqui uma outra face por meio de uma outra achura. Quer ver como, por exemplo, essa parte de lado aqui, ó. Isso aqui é uma outra face. Deixa eu ver uma outra. Essa de cima é outra face. Quantas faces você está contando agora? Que eu consegui colocar achuras diferentes. Você contou 3, mas eu tenho certeza que você sabe que tem mais 3, porque elas não aparecem nessa visualização. Então, na realidade, é um modelo que tem 6 faces. Tá? Você tem que saber enxergar essas faces. Tá? Você está vendo o 3 como se fosse o dado, né? Ok? Essa figurinha que tem
Essa aresta igual a essa, que é igual a essa, tem um nome especial, tá? Nós estamos construindo sólido, mas essa aqui em especial tem um nome, e é cubo, tá? É conhecido também como prisma quadrado ou sólido quadrangular. Cubo é a melhor figura que identifica esse sólido, né, esse modelo, porque ele tem todos os lados do mesmo tamanho, ou seja, todas essas arestas que foram desenhadas possuem tamanhos idênticos, tá? Professor, já que eu estou percebendo que nós vamos ter que construir os sólidos a partir das figuras planas, e o senhor já fez a primeira, tá aqui, ela tá pronta, eu vou replicar essa daqui, já que tá pronta, né, já entendi. Faz mais um modelo para a gente entender qual vai ser a tarefa. Senhores, a tarefa é essa daqui, ó. Construa a partir das figuras planas estudadas. Construa a partir das figuras planas estudadas os sólidos geométricos. Depois, enumere arestas, vértices, faces e identifique a base. Identifique a base. Pronto, essa daqui vai ser a tarefa. Da primeira eu já fiz, né? Mas vamos supor que quando você estava executando a sua atividade, ao invés de ter trazido a aresta da diagonal numa posição toda igual entre si, né? Só que o tamanho do segmento fosse menor. Se for menor, tenha certeza que você ainda está concluindo o desenho corretamente, tá? Só que o nome dele só não pode ser cubo, tá bom? A gente dá um outro nome, a gente pode colocar sólido quadrangular, por exemplo, sólido quadrangular. Todas essas características aqui, ó, são iguais, tá certo? Exceto uma, vou até colocar aqui, ó, todas essas características do cubo e do sólido quadrangular são iguais, apesar das diferenças entre essas duas arestas aqui, uma ser maior, outra ser menor. É a base, pessoal. Quando a gente olha aqui, ó, quando a gente olha para a base do elemento, essa base aqui, ó, essa parte que está aqui embaixo, né, eu não gosto de falar desse jeito. Ó, eu vou fazer um desenho aqui só para ajudar na interpretação. Vou colocar aqui uma mesa azul. Aqui. Ó, é como se o modelinho tivesse sobre um plano, né? Ó, estou fazendo uma espécie de superfície para ele ficar em cima, né? Mas como essa aresta aqui não ajudou tanto assim, deixa eu fazer de uma forma que fique mais claro, não mais complicado. Agora, aqui. Pronto. Aqui eu posso unir. E agora eu posso botar aqui uma achura bem tal qual para você entender que isso aqui é um plano. Quem é o plano? Ó, lá embaixo, encostando nesse plano, tem uma figura idêntica a essa daqui, ó. Idêntica a essa que eu estou fazendo um X, ela é oposta, tá? Qual é esse formato? Qual é esse formato aqui? Não vai me dizer que é um paralelogramo, pelo amor de Deus. Na realidade, se você pegasse esse modelo e olhasse, você ia ver um retângulo. Então, eu vou completar aqui como sendo base retangular. Ah, tá, entendi. Então, esse caso aqui, ó, qual é a base? A base é quadrada. Base é quadrada. Ops. Faces. Quadrada. Eu posso até dizer, ou quadrangular, tanto faz. Base quadrangular, base quadrada. Base retângulo, base retangular. Pronto, está caracterizado, tá? Como eu tenho aqui 9 figuras planas, 9,
Eu já fiz uma, né? Uma que teve uma variação aqui, tá certo? Aí, o que que acontece? Nós temos... Vou fazer mais uma, tá? Como exemplo, eu vou fazer a do triângulo, por exemplo. Eu vou desenhar um triângulo. Eu não sei qual a posição que você vai desenhar o triângulo, mas tanto faz, né? Se você desenhar o triângulo desse jeito, ou se você desenhar o triângulo desse jeito, vai sair o sólido do mesmo jeito, tá? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, só que na hora de dar a resposta, porque isso aqui é a resposta de vocês, tá? Eu vou olhar se o modelo foi desenhado corretamente. A propósito, não precisa de fazer a chura, né? Vai cair de pergunta no grupo, não precisa ficar colorindo face. O que você precisa é colocar as arestas tracejadas. Você não precisa também, na hora de contar, deixar essas marcações aqui, tá bom? Se você quiser deixar, não tem problema, não é critério de avaliação, mas não vai fazer um negócio muito grosseiro. Continuando, então, aqui eu já tenho dois triângulos, né? O professor falou que se eu escolher uma aresta para diagonal, né, e depois deixa eu escolher aqui uma outra cor, verde. Eu escolho uma aresta para diagonal e depois o que eu faço? Eu replico não somente esse ângulo, como também o tamanho, tem que ser de tamanhos iguais, né? Então, da onde tem vértice, eu puxo um segmento. Lembrando que alguns serão tracejados e outros serão visíveis, né? Alguns visíveis e outros não visíveis. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma aresta aqui nesse lado, tenho uma aresta paralela, idêntica a essa aqui, ó. Acabei puxando errado. Ops, deixa eu movimentar isso aqui. Aqui. E tenho mais uma, deixa eu apagar essa. E tenho mais uma paralela aqui, ó. Tá? Ó. Interessante. Essas lá atrás, elas são idênticas às daqui da frente. E essas que estão de verde são idênticas entre si, tanto no tamanho quanto no ângulo. Porém, essa aresta aqui, essa e essa, eu não conseguiria ver, porque as outras faces a cobririam, então ela deve ser tracejada. E na hora de fazer a contagem, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui nesse sólido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas e vértices. Só da figura plana eu tenho 1, 2 e 3. E da outra figura que se formou lá atrás, 4, 5 e 6. Pronto. 6 vértices. E quantas faces? Bom, essa face lateral inclinada é uma, essa outra face inclinada do outro lado que eu não vejo é a segunda, a base é uma terceira, aí a face do triângulo é a quarta e a outra face do triângulo lá atrás é a quinta. E a base? A base, nesse caso aqui, ó, já que essa figura, perdão, já que essa aresta é do mesmo tamanho dessa, que na verdade eu nem sei se é, se for do mesmo tamanho, a base é um quadrado, mas se for menor, a face a base é um retângulo, beleza? E aqui essa outra, vamos fazer. Aqui, ao invés de puxar a aresta para a diagonal, eu poderia puxar para a diagonal, tá? Ficaria desse jeito. Ficaria um pouco estranho. Professor, eu posso fazer essa puxada para baixo? Pode. Se nenhuma outra aresta estiver essa inclinação, você pode. O que vai acontecer? Alguns alunos vão querer fazer o sólido desse jeito, olha, onde eu tenho uma aresta de 18, essa daqui já tem 16 e essa daqui já tem 27. Aí vão ficar me perguntando, professor, tá bom esse desenho que eu fiz? Aí eu vou falar para ele, olha, seja franco consigo mesmo e veja se dá bom esse desenho. Olha, sinceramente, eu acho que a percepção é uma coisa que a gente não consegue ensinar, né? Então, você, já que está com a régua, você vai ter que deixar esses segmentos todos iguais, um em relação ao outro, tá? Não exatamente desse jeito que eu fiz, mas eu consigo ajeitar o meu bastante rápido, tá? Você vai ter que apagar e gerar rasura. Uma vez feita a figura geométrica plana, você puxa a aresta para a diagonal e faz as outras paralelas entre si, tá? Professor, salvo engano, ainda falta uma aresta. Eu concordo. Falta essa aresta aqui, ó, que eu vou deixar ela nesse tom verde-limão. Mas ela não dá para ver. Concordo que não dá para ver, e é por isso que você vai deixar ela tracejada, tá?
Ah, quer dizer então que mudou todas as características aqui de um modelo e outro. Não, não mudou. Ambos os sólidos que eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui. Deixa eu ver o que está rolando aqui no grupo, rapidinho. Pensei que era alguém querendo entrar na sala, mas não é não. Só o Thiago, que é guerreiro da luz aí. Voltando então, eu estava nesse duelo, né, entre saber se as quantidades de arestas, vértices, faces são iguais. Vamos analisar isso juntos. Vou trazer essas informações para cá. Vou deixar elas aqui, ó, sólido quadrangular. Deixa aqui. Vou deixar isso aqui e deixar isso preso a ele aqui, ó. Sólido quadrangular tem. Eu já tinha contado anteriormente, né? A quantidade de arestas que tem nesse modelo são as 3 figuras da frente, os 3 da frente, 6, 9 arestas. A quantidade de vértice são 3 de cada figura plana, então dá 6. A quantidade de face, nós temos um formato de casinha, né? Formando 2 telhadinhos, mais a base 3 e as 2 figuras triangulares formando 5. Quando eu olho para essa base, eu já lembro de ter comentado sobre se essa aresta da horizontal for igual a essa da diagonal, é um quadrado. Se for diferente, é retângulo. Eu vou considerar que é diferente. Deixa eu conferir, né? Conferir é melhor. 27, é menor, tá? Essa daqui tem 27, essa aqui tem 17, tá certo? Então, a base não pode ser um quadrado, ela é um retângulo, então deixa do jeito que está. Eu vou, na verdade, pegar isso aqui, colocar fixado aqui, aqui, e a... Cadê? Acho que é aqui, isso. Pronto. Essas respostas são para esse modelo. E essas respostas aqui, ó, são para esse outro. Onde eu tenho 9 arestas, sim, 6 vértices, sim, 5 faces, sim, e a base. Pessoal, me diz uma coisa. Se eu imaginar uma superfície aqui, ó, e esse modelo vai estar apoiado, vocês acham realmente que é uma face quadrada ou retangular que está apoiada sobre ela? Não, não é. A face que está apoiada é essa daí, ó. Vou até pegar uma outra achura que essa não colou muito bem. Vou pegar uma achura irada aqui. Essa aqui, ó. Essa face triangular. Opa! Se é uma face triangular que está tocando a base lá embaixo, então você tem que trocar aqui, ó. Base, triângulo. Ou triangular. Tanto faz a resposta que você vai dar aí. Ok? Terminou. É isso que eu vou querer de vocês, tá? É a transformação, ó, tá aqui, ó. Ops, foi mal. Construa, a partir das figuras planas estudadas, né, que são aquelas 9, os sólidos geométricos e enumere aresta, vértice, face, e aí você vai identificar a base. Eu já fiz do quadrado, você também vai ter que fazer. Eu já fiz do triângulo, você vai ter que replicar. Professor, é necessário fazer os dois? Olha, eu quero que você escolha um e faça ele da melhor forma que você conseguir, tá certo? Faça com cuidado. Professor, precisa colocar plano? Não, isso aqui é só um artifício didático para te ajudar a identificar qual é a base, tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Essa atividade vai para o Classroom daqui a pouco. Por enquanto é isso. Eu estou interrompendo a gravação porque a aula é essa. Vou primeiramente sair aqui do modo de apresentação para poder fazer outras observações aqui para vocês em geral. Bom, eu espero que tenha ficado entendido. Repetindo, são 9 figuras, eu já exemplifiquei com 2, e dessas 2 eu fiz uma variação para mais uma, você vai escolher qual que você vai fazer. Não existe fácil ou difícil, são todas com o mesmo grau de dificuldade. A figura circular vai te obrigar a pesquisar um pouco mais para que você consiga fazer o sólido a partir da figura círculo ou circunferência, né? E dito isso, não adianta perguntar depois no grupo assim, é desse jeito, é assim, você vai ter que pesquisar e descobrir sozinho, tá bom? As demais figuras não tem muito segredo,
É claro que a confecção do sólido pentagonal, ele é um pouquinho mais chato, mas o do hexágono, ou seja, do sólido hexagonal, ele é mais fácil, o pentágono é mais difícil. Na hora de colocar o nome na figura que vai originar o sólido do trapézio, ele se chama sólido trapezoidal ou prisma do trapézio. Na hora de colocar do paralelogramo, prisma do paralelogramo, tá certo? Não existe sólido paralelogramal, não existe sólido losangular, então é prisma do losango. Aí, sólido quadrangular ou cubo, sólido retangular, sólido triangular, sólido trapezoidal, prisma do paralelogramo, prisma do losango, sólido pentagonal, sólido hexagonal e, finalmente, o último, que é o do círculo. Eu vou deixar que você conclua isso sozinho, tá bom? Os detalhes de como eu vou querer no Classroom eu vou colocar depois, tá certo? Para o momento é isso. Desejo que você fique bem. Sei que está sendo uma quantidade significativa de desenho, mas acredite, você se inscreveu num curso que é de desenho básico. Imagine os demais, tá certo? Teremos um tempo para você realizar essa tarefa, né? Vai ser até a data limite para poder entregar todas as atividades. Lembrando que na última aula eu não pedi nada, eu deixei que vocês conseguissem cumprir as tarefas anteriores, tá certo? Espero ter alcançado aí o entendimento na cabeça de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.